Pai, nós te agradecemos, porque o melhor o Senhor sempre tem para a vida dos teus filhos. Querido Espírito Santo, vem nesse exato momento iluminar nossas mentes com a tua palavra. Nosso coração, ó Deus, se dobra diante de ti. Que possamos tirar toda a dureza do nosso coração. Isso não nos ajuda em nada. Que possamos ter um coração quebrantado diante de ti. Espírito do Senhor, vem com teu convencimento e mostra-nos aquilo que necessitamos mudar. Mudar para ser conforme a tua palavra e os teus pensamentos. Quantos podem dar boas-vindas ao Espírito Santo? Diga: seja bem-vindo, Espírito Santo, na minha vida. Ensina-me a tua palavra, porque está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantos recebem libertação hoje de manhã? Amém, amém. Que Deus seja engrandecido. Glória a Deus. Amém. Podem sentar. Querido, eu queria liberar uma declaração logo de cara dessa palavra, dizendo o seguinte: você é muito mais do que você imagina ser. Eu não sei quais são os pensamentos que pessoas já tiveram a seu respeito, mas uma coisa eu sei: que Deus tem pensamentos elevados sobre você. E é importante nós colocarmos nossos olhos na palavra, absorvermos o que a Bíblia diz sobre nós e entendermos o que significam essas palavras proféticas sobre nossa vida e tomarmos uma decisão de experimentarmos os planos e os projetos de Deus. Deus tem pensamentos, a Bíblia diz, muito mais elevados que os nossos. E quando o Senhor pensa sobre você, Ele pensa de forma grande. Há um texto poderoso que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5. Gostaria que você lesse comigo, a partir do versículo 18, que fala a respeito de um projeto de Deus e como pessoas importantíssimas fazem parte desse projeto. E essas pessoas somos nós. Você faz parte de um projeto grande de Deus. Quem crê? A Bíblia diz assim, 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 em diante. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O que Deus nos deu? Quem recebe? Deus está te dando, você recebe ou não? Versículo 19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, graças a Deus por isso. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Até aqui, vamos parar aqui por um momento. A Bíblia diz que primeiro eu fui reconciliado através de Cristo, e porque agora eu fui reconciliado, Deus me deu um ministério. Quem pode dizer: eu tenho um ministério? E o ministério que Deus te deu é chamado Ministério de Reconciliação. Qual é o nome do seu ministério? O que você toma posse da Bíblia hoje? O Ministério de Reconciliação. Reconciliação simplesmente é restaurar relacionamentos. Isso é reconciliação. Todo filho de Deus tem a capacidade de restaurar relacionamentos, porque você tem o ministério da reconciliação. Significa que todo crente cheio de Deus tem a capacidade de viver bem com todo mundo. Pastor, você não conhece meu ex-marido? Oh, não perguntei nada. Eu só estou dizendo que se você recebeu o ministério da reconciliação, significa que você tem a unção de Deus para restaurar relacionamentos. Isso significa também que você é tão sadio que você não vai ter problema com ninguém na igreja nem no mundo. Toma posse dessa saúde emocional.
Porque tem gente que é travado aqui e aqui. E relacionamentos são amputados. Cada dia mais. Isso vai acabar. Em nome de Jesus. Agora, o relacionamento mais importante para ser restaurado é o relacionamento com Deus. E é por isso que a Bíblia diz, eu e você fomos reconciliados em Deus. Através de Cristo, eu estava longe de Deus, Jesus me aproximou do Pai. E eu agora estou com Ele. Eu e o Pai estamos juntos, por causa de Jesus. E agora que Jesus está em mim, Jesus agora me usa para que pessoas sejam reconciliadas com Deus também. Então veja como a coisa funciona. Jesus entra na minha vida e me restaura com Deus Pai. E agora Jesus em mim me leva a pessoas para que eu possa apresentar essas pessoas para Jesus e Jesus apresentar essas pessoas para o Pai dele. E assim ele vai restaurando pessoas. E uma vez, que é igual a cruz, uma vez que a gente restaura esse relacionamento aqui, vertical, nossos relacionamentos no horizontal também serão restaurados, serão reconciliados. Diga comigo, eu tenho a graça de viver bem com todos. Você acredita nisso ou não? Tá bom. Observação. Se Deus te deu um ministério de reconciliação, significa que você é um ministro. Você sabia que ministro não tem só em Brasília? Que tem um ministro do seu lado? Vou perguntar de novo. Quantos aqui receberam de Deus pela fé? Nem sabia que você tinha, mas agora você está sabendo que Deus te deu um ministério. Deus te deu um ministério de, meu ministério é louvor. Meu ministério é dançar. Aleluia, irmão. Mas antes de dançar, tocar, cantar e vir para o palco, antes de qualquer coisa, de estar na porta, de fazer qualquer coisa, você tem um ministério chamado reconciliação. É para você aprender a lidar bem com as pessoas. Quantos aqui recebem esse ministério? Então, se você tem um ministério, significa que você é um ministro. Então, tem alguém importante do seu lado aí. Dá uma olhada para ela e diz assim, Shalom, ministro. Se eu fosse você, já me sentaria até mais ereto, assim, mais... Já viu um ministro deitado na cadeira assim? Tem gente que chega a deitar e dormir no colo do irmão. Você está no ministério, irmão. Você não quer dormir no trabalho, quanto mais aqui no ministério que Deus te colocou. Diga, eu tenho um ministério. Agora não para aí não. Na ideia de que você é um ministro e Deus te deu, confiou um ministério na sua mão, Deus vai além. E aí vem uma palavra super interessante. Ele diz assim, continua o próximo versículo, versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Diga, sou embaixador. De quem? Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, 2 pontos, reconciliem-se com Deus. A Bíblia diz no versículo 20, aqui é o objetivo aqui da palavra hoje, que nós somos embaixadores de Cristo. Você não é só um ministro, você está aprendendo hoje que você também é o quê? É um embaixador. Diga comigo, eu sou um embaixador de Cristo. E eu oro a Deus que hoje você receba a revelação do que representa isso no mundo espiritual. Porque quem não entende quem é um embaixador vai sempre estar debaixo de dor. Aí você escolhe, você prefere estar embaixo de dor ou ser um embaixador de Cristo? Quem quer ser um embaixador de Cristo Jesus? Ok, o que significa isso? Bem, vamos iniciar um entendimento aqui, ó. Deus sempre teve o desejo que a terra fosse semelhante ao céu. A intenção de Deus ao criar o mundo foi criar um mundo físico que fosse a expressão material do que é o espiritual. No céu, tudo é lindo, tudo é perfeito, harmonia. Ele criou a terra, tudo lindo, tudo perfeito, tudo em harmonia.
A vontade de Deus era cumprida no Éden, assim como a vontade de Deus era feita no céu. E o governo de Deus, a liderança de Deus, a influência de Deus, em outras palavras, o reino de Deus estava na terra. E Deus colocou um governante na terra para representar o reino dos céus, Adão. Adão foi o primeiro governante da terra. Adão foi o primeiro embaixador da terra. Todo governo tem seus representantes em território estrangeiro. Brasil enviou e envia constantemente diplomáticos e embaixadores para as nações. E eles moram em outros países. Alguns deles literalmente moram dentro da embaixada. E o que é uma embaixada? Embaixada é um território em uma terra estrangeira, mas aquele território não é o país que está cedendo espaço. A embaixada no Brasil, no Chile, literalmente é um pedacinho do Brasil. Esse é um reconhecimento político. E o embaixador do Brasil que está lá é alguém que representa o país dele. E ele está nessa terra estrangeira com uma missão. Todo embaixador tem uma missão, e é uma missão de representatividade. Ele representa uma nação. E agora a Bíblia diz que eu e você somos embaixadores de Cristo. Ou seja, nós somos representantes de alguém. Quem é que nós representamos? Cristo. E qual é a característica, domingo que vem a gente continua sobre isso, mas qual é a característica específica de um embaixador? É que o embaixador, ele mora numa terra estranha, numa terra estrangeira. Ok? Não existe embaixador na terra local. Ele mora num outro país. Se vai para Brasília, você vai ver um monte de embaixadas. Embaixada da França, embaixada da Grécia, embaixada não sei de onde. E cada embaixada tem um enviado da nação local. O que é importante na vida de um embaixador? Que ele tem que ser original da terra. Ele tem que ter aquele sangue brasileiro. Ele tem que ter, ele representa o país. O coração dele é verde e amarelo. Ele representa a nação. E quando ele está num outro país, as pessoas que o conhecem não conhecem ele, conhecem o país dele, porque ele não é mais ele agora é o país. E nesse instante, a Bíblia diz que eu e você somos embaixadores. Aí eu fico pensando, bem, se a característica de um embaixador é morar em terra estrangeira, e eu sou embaixador, então eu sou embaixador aonde? Não sei se fiz sentido para você. O embaixador, ele só é embaixador se ele reside numa terra estrangeira. E a Bíblia diz que eu e você somos embaixadores. E nós moramos aonde? Na terra. Então a terra é estrangeira para mim e para você. Como assim? É mais ou menos assim. Jesus, depois que ele foi flagelado pelos açoites, foi apresentado diante de Pilatos. E Pilatos olhou e disse: você não sabe que eu tenho um poder para te matar ou te soltar? E Jesus, em sã consciência, consegue olhar para Pilatos e responder e dizer: você não tem nenhuma autoridade sobre mim. Se não fosse concedido por meu Pai, você não tem. Se não for concedido, você não tem nenhuma autoridade sobre a minha vida. Aí Pilatos vem e diz: quem é você? Da onde você é? Aí ele responde e diz assim: o meu reino não é desse mundo. Aí Pilatos diz: ah, então você é um rei. Assim como um ministro tem um ministério, se alguém diz que tem um reino, então porque aquela pessoa é um rei. E ali foi a base da condenação, porque não podiam ter dois reis no Império Romano. Foi a única base legal para condenarem Jesus.
Mas Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. E é por isso que quando Jesus começou a pregar, ele falou várias vezes, dizendo assim, arrependei-vos, pois é chegado o reino do Brasil? O reino da Europa? O reino Ok, um reino de outro lugar chegou até aqui. É isso que Jesus está dizendo. Meu reino não é desse mundo, meu reino é dos céus. Tudo bem. Aí Jesus vai orar por nós. Ele está para voltar para o céu. E ele começa a orar pela gente no João capítulo 17. E ele diz assim, Pai, eu rogo por todos estes. Eu te peço, não os tire do mundo, porque o mundo precisa deles. Não os tire do mundo, ainda que eles estão no mundo, mas eles não são desse mundo. Jesus disse que você não é desse mundo. Estranho isso, né? Aí eu fico pensando, se eu não sou desse mundo, de que mundo eu sou? Quem pode olhar para o seu irmão aí pela fé e dizer assim, eu não sou daqui. Diga assim, eu não sou desse mundo. Eu sei que tem gente que está dizendo assim, bem que eu achei essa pessoa esquisita mesmo, que ele estava achando meio estranha. Se Jesus disse que eu não sou desse mundo, de que mundo eu sou? Eu sou do mesmo mundo dele. Porque ele me comprou, e a Bíblia diz que ele me transportou do império das trevas para o reino da sua luz. Eu sou do reino dos céus. Minha pátria está onde? Nos céus. É por isso que tem esse texto aqui, dá uma olhada nesse texto, Filipenses 3:20. Veja aí na sua Bíblia, olha que palavra curiosa é essa. A Bíblia diz assim, veja. A nossa cidadania, vamos dizer juntos, todo mundo em voz alta, vamos. A nossa cidadania, porém, está onde? Nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que você tem uma cidadania. Você achava que era cidadão brasileiro, não é? Pois é, você é. Mas você tem uma cidadania espiritual. Você é brasileiro, eu creio que a maioria aqui é. Você é brasileiro porque o seu corpo nasceu nesse território brasileiro. Você se tornou cidadão. Mas o seu espírito não nasceu no Brasil. O seu espírito nasceu em Deus, lá na glória. E Ele enviou o seu espírito para aqui, para a terra. Você não nasceu no Brasil, você aterrissou no Brasil. Você chegou aqui. Você veio de Deus. Diga, eu vim de Deus. Então, antes de você ter uma pátria brasileira, você tem uma pátria celestial. Por isso que Jesus disse que nós não somos desse mundo. Por isso que Jesus disse que nós somos o reino dele. E ele disse que o reino dele é dos céus. Eu só estou na terra por uma missão. E enquanto você estiver vivo, você tem uma missão. Cumpra a sua missão. Qual é a minha missão, pastor? Bem, se a Bíblia diz que você é embaixador, então você é um representante do governo de Deus. Diga, governo de Deus. É aqui onde muita gente se confunde. Porque nós estamos cheios de religião na cabeça. Religião, 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 religião. A gente pensa que Jesus veio trazer uma religião para a terra. E você precisa se conscientizar, não apenas disso, mas você tem que entender o que é um reino. Todos nós, cada dia aprender mais. Porque, vou te contar, eu li outro dia, existem hoje mais de 10.000 religiões reconhecidas no mundo. Reconhecidas oficialmente, com estatuto, com diretoria, com presidência. 10.000 religiões. Qual é que está certa? Você acha que Jesus veio trazer mais um, porque estava faltando, tinha pouco na terra? Jesus não veio trazer uma religião. Você nunca vai ouvir falar de Jesus falando de religião.
Mas você vai ouvir Jesus falando sobre o reino. O meu reino não é daqui, é chegado o reino de Deus. Aliás, eu vou te ensinar a orar, Jesus diz. Quando você for orar, diga assim: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. O reino de Deus é semelhante a uma semente de grão de mostarda. O reino de Deus é semelhante a isso. O reino dos céus é semelhante a isso. O reino. Mais de 160 vezes no Novo Testamento, o ensinamento sobre o reino. E nada sobre religião. O que é reino? Vocês estão comigo ainda, não? Pense no reino como um país distante. Quem colonizou o Brasil? O reino de Portugal. Quem colonizou Colômbia? O reino da Espanha. Quem colonizou Bahamas? O reino da Inglaterra. Aonde o reino vai? Ele vai para um território distante e traz para aquele território seus costumes. Aí o Brasil começou a falar português, o povo dessa terra começou a se vestir diferente, nós aprendemos uma nova comida, uma nova culinária, uma nova arquitetura, um novo estilo de vida. Tudo começou a mudar no território aonde o reino chegou. E aí a terra estava um caos. E aí Jesus vem para a terra e diz: eu vim trazer a cultura lá do céu. Eu vim ensinar vocês como viver de forma decente. Eu vim ensinar vocês o que é o reino dos céus. E ele nos traz um novo conceito de vida. E aí Jesus agora traz de volta o que Adão perdeu, porque Adão foi o primeiro embaixador na terra, primeiro representante de Deus. Só que Adão pegou o reino e entregou ao diabo. Por isso que o diabo, ao tentar Jesus, disse assim: se você prostrar e me adorar, eu te dou todos esses reinos, porque foram dados para mim. Quando foi dado para ele? Quando Adão caiu, porque Adão tinha a autoridade e a liderança na terra. Até aqui tudo bem? Aí eu pergunto a você, olha os termos da Bíblia. Você é embaixador. Embaixador tem alguma coisa a ver com religião? É um termo religioso? Não. É um termo de quê? Que tipo de termo é embaixador? Se associa a quê? A governo. A governo. Aí a Bíblia diz que você é cidadão. Cidadão é termo religioso? Já viu alguém ser cidadão de uma religião? Fala comigo. Já viu alguém? Eu sou cidadão católico, eu sou cidadão espírita. Já viu alguém dizer isso? Não faz nem sentido. Alguém é cidadão de uma nação, de um governo. É um governo que dá o título de cidadania. Para você ver que os termos que a Bíblia usa são termos que não são religiosos. É uma outra cabeça que a Bíblia tem. E a gente tem que ganhar essa mentalidade. Eu tenho que absorver essa mentalidade de reino. Senão eu nunca vou viver à altura dos pensamentos de Deus. Quem está pronto para crescer aí? Quer ver um título interessante? A Bíblia diz que Jesus é chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei é um termo religioso? É um título religioso? Não, é um título o quê? Governamental. Segura aí na cadeira aí, porque eu vou falar um negócio que talvez vai te arrepiar. Eu não quero que você saia. É um termo político. É um termo o quê? Político. Ai, Jesus, Senhor, tem misericórdia. Só em falar em política já me dá um negócio. Nós temos que aprender a desdemonizar a palavra política. A gente, só porque tivemos experiências negativas, significa que a política é a mesma coisa dizer que a medicina não presta, porque alguém conheceu 1 ou 2 médicos que não fizeram direito. Jesus é um rei. E ele é Senhor. Você sabia que a palavra Senhor também não é religiosa? Ué, não é não? Não. Nós espiritualizamos a palavra. Mas Senhor é um título. É um título de monarquia. Em inglês é Lord. Quem gosta de falar Lord é o Lázaro. Oh Lord, oh Lord, oh Lord. Ele fica cantando oh Lord. É Senhor, Senhor.
Você vai para um reino, vai para a Inglaterra, que fala inglês, você vai ver Lorde fulano de tal, Lorde fulano de tal. É um título de realeza. Jesus tem um título de realeza. Por quê? Porque ele é rei, ele é filho de Deus. E ele é rei, tem governo sobre todas as coisas. Quem está entendendo, levante a mão. Ok, aí este rei vem e diz assim, eu estou trazendo o meu reino para a terra. E você é meu representante. E alguém para ser embaixador, ela pode estudar, fazer concurso federal e etc, etc. Mas ela só se torna embaixador se o presidente nomear ela. É a única maneira. O presidente tem que apontar o dedo e dizer assim, esse aqui eu nomeio representante da nação brasileira. Tem que ser uma ordem presidencial. E eu quero dizer que o Rei dos Reis apontou o dedo para você e disse, eu te nomeio meu representante dos céus na Bahia. Eu te nomeio meu embaixador em Salvador. Você me representa no Brasil. Você foi nomeado por mim. Você foi nomeado, Jesus está dizendo, por Deus. Diga comigo, eu sou embaixador de Cristo. Então, você sabia que tem alguém do seu lado que é de altíssima importância? Agora, por favor, com respeito. Ia dizer balança, mas você não pode ficar balançando o embaixador. Então, olha para alguém e diga assim, Shalom, embaixador. Shalom, embaixador. Ou embaixadora, né? Se fosse esposa de embaixador, seria embaixatriz. Mas, como nós somos de Jesus, então, Shalom, embaixador. Shalom, embaixadora. O que é que significa isso? O que é que Deus está querendo te mostrar? Preste bem atenção agora. Vou ler diretamente da enciclopédia. O que é um embaixador? Ouça, é a categoria mais importante ou o grau mais elevado da pessoa que representa uma nação. Quem pode dizer, uau? Quem pode dizer, sou eu. Está falando de quem? Amém. Tem certeza, não? Olha, na carreira diplomática do Brasil, a pessoa que recebe essa nomeação é chamado de ministro de primeira classe. Oh. Você olha para alguém, por favor, e diga assim, não sou segunda classe, não. Quem está entendendo? Qual é a função de um embaixador? Gente, a Bíblia diz que nós somos embaixadores, temos que entender o que é isso. Domingo vai ser mais específico. Você entender como você vai ser luz e vai ser importante cada dia mais nessa cidade. Qual é a função de um embaixador? Está escrito aqui, ó, é basicamente representar um país em terra estrangeira. Mas, de que forma representar? Ouça isso aqui, defendendo os interesses do país que você representa. Então, você é um embaixador dos céus. Você tem que defender quais interesses? Os interesses de quem? Do seu país. Qual é o seu país? Quem tem a pátria aí no céu? Ok. Então, a função de embaixador é defender os interesses do seu país e outro, manifestar as posições do seu país. As pessoas precisam saber qual é a posição do seu país em relação a B, C, D assuntos. Vou dar um exemplo. Só para a gente ter certeza que estamos na mesma vibe, né? Estamos na mesma tecla. Quem aqui acredita na Bíblia que você é um embaixador de Cristo? Levante a mão. Ok. Então, quantos aqui, vão respondendo, quantos aqui entenderam que você tem uma cidadania além do Brasil? Você é cidadão dos céus? Levante a mão. Okay. Quantos aqui entenderam que você representa os céus na Bahia? Levante a mão. Tá bom. Então, se você é um embaixador, você acredita nisso, que a Bíblia diz. Então, sua função como embaixador é defender os interesses do seu país. Qual é o seu país? Os céus. E quais são os interesses do céu? Você tem que saber. Senão você vai falar por você mesmo, não vai falar, eu acho. Não, você não acha. Você tem que saber. 2, o embaixador manifesta a posição do país dele.
Qual é o seu país de novo? Então eu pergunto, qual é a posição do seu país em relação à ideologia do gênero? Qual é a posição do seu país que você diz que representa em relação à família tradicional? Qual é a posição do seu país em relação à erotização de crianças? Você é um embaixador. Você é um representante de um país numa terra estrangeira. Você entendeu que você não é desse mundo, você veio do mundo de Deus, você veio dos céus, está na terra por uma missão, está na Bahia por uma missão. Você é o embaixador, representa uma figura política que é Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Jesus não é presidente, ele é rei. E agora você está aqui para representar Jesus. Sua obrigação é falar em nome dele. O que Jesus diz a respeito dessa posição? Qual é a posição de Jesus em relação a esse determinado assunto? É isso que você está aqui para fazer. Entendeu ou não? Entendeu ou não? Esse é o segredo da coisa. Eu sou um representante. Agora, como eu posso dizer que eu sou um representante dos céus? Eu sou do reino de Deus. Jesus, o rei, está aqui dentro. Eu agora sou seu embaixador e eu defendo princípios que não estão na Bíblia. Posso te futucar um pouquinho mais? Tem certeza? Você aguenta ou não? Ou vai sair correndo? Bem, eu vou ver se você voltar domingo, eu já vou entender. Todo governo, para poder ter ordem, precisa de uma constituição. O Brasil já está na 7ª Constituição. Mas uma Constituição é importante, porque na Constituição você tem normas, leis, regras que vão trazer ordem, remover o caos. Vão falar dos deveres e direitos de um cidadão. Isso é uma Constituição. E você sabe que a Constituição diz? Não é permitido criar uma lei que seja contra a própria Constituição. Não pode. Você achava que a sua Bíblia era um livro religioso. Eu quero dizer a você que não é. A Bíblia é a carta magna de Deus. A Bíblia é a Constituição de Deus na terra. São suas leis, são as leis que regem os céus, que devem reger a terra. Essa é a Bíblia. Na Bíblia contém a palavra de Deus, sim ou não? Fala comigo, tem ou não tem? Na Bíblia tem leis? Na Bíblia diz o que devemos fazer e não devemos fazer, sim ou não? Na Bíblia mostra nossos deveres como cidadãos, sim ou não? A Bíblia também mostra nossos direitos, que fizermos seremos abençoados, sim ou não? Pois é uma Constituição, está aqui. Então, todo cidadão, para poder viver em paz com seu governo, tem que estar sujeito à Constituição. Alô? Quebra a Constituição, vai para a cadeia. Sim ou não? Até aqui tudo bem? Por favor, me acompanhe. Então, se você é cidadão dos céus, significa que você está debaixo de uma Constituição celestial. São as leis de Deus, são as palavras de Deus. E na palavra de Deus, na Constituição dos céus, está escrito. Você que está gravando, grave bem. Está escrito na Constituição de Deus: homem nasce homem, mulher nasce mulher. Tem meio termo, está na Constituição. Não nasce para depois descobrir o que é. Está na Constituição. Então, se você é embaixador dos céus e representa Jesus na cidade e está debaixo de uma Constituição, como você pode defender uma ideologia que é contra a Constituição que te deu a salvação? Vou pedir todo mundo parar de gravar agora. Vai para o site, não se preocupe, vai estar no site.
Porque quando você grava 40 segundos de 40 minutos, a pessoa não entende o que eu estou falando. Então, eu sei que a sua intenção é boa, mas vai estar no site. Ouça bem, por favor. Se eu sou cidadão dos céus, enviado à terra com uma missão, e eu represento os céus, eu tenho uma constituição. Nessa constituição da Bíblia está escrito que casamento é entre homem e mulher. Está escrito. E Deus abençoou a união de um homem e de uma mulher. Está escrito, acabou. Se Deus quisesse 2 homens, teria feito 2 homens no começo. 2 mulheres, 2 mulheres. Está aqui. Está escrito. Então, gente, é por isso que eu vejo cada dia uma realidade triste, mas está escrito na Bíblia e ninguém pode mudar. Que no último dia, muita gente vai chegar perto de Jesus, achando que vai ser salvo. E Jesus vai olhar para uma multidão, porque está escrito muitos, não está escrito alguns. Eu até gostaria que tivesse escrito alguns, mas a Bíblia diz, naquele dia, muitos virão e dirão, Senhor, Senhor, que bom que você chegou, que bom que você voltou. E Jesus vai olhar e vai dizer, eu nunca conheci você. Porque vir para a igreja não significa que faz parte do reino dos céus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma coisa que Deus deu de presente para o homem é a decisão de escolha. Você pode escolher o que você quiser. Você pode escolher matar, roubar. Você pode escolher obedecer, desobedecer, ser rebelde, ser obediente. Você pode escolher. Você pode viver a vida que você quiser. Mas é impossível não termos consequências nas nossas escolhas. Deus nunca vai forçar você a nada. Ah, pastor, eu não acredito em nada disso. Tudo bem. Tudo bem. Eu só posso orar por você. Eu não vou brigar com você porque você não pensa igual a mim. Você não quer que eu seja tolerante? Seja tolerante comigo também. Você não quer que eu respeite sua opinião? Eu respeito, agora respeite. Que nem mais, eu não tenho mais opinião. É a opinião de Deus, é isso que importa. O que eu acho não interessa. O que Deus falou é o que é importante. Então assim, Deus não vai forçar nada. A decisão sempre é sua, se você quer estar no reino dele ou não. Mas é impossível você dizer que faz parte do reino dele, se você é contra os princípios dele. E não tem como a gente defender princípios, bandeiras, partidos que são contra a Constituição de Deus. Olha que situação dramática que a gente vive. Existem leis espirituais, a Bíblia, e leis humanas, a Constituição brasileira. Leis estão sendo criadas no Brasil que vão de choque completamente contra a Bíblia. E isso é uma grande crise. Por que isso? Muitas razões. Não vamos entrar nelas. Mas a questão é que você tem que entender de que reino você é. De que pátria você é. Eu fico impressionado com o número de pessoas. Eu, por um lado, acho bonito alguém defender uma bandeira, alguém defender uma ideologia. Eu acho interessante a veemência, a capacidade de alguém ir para frente, se manifestar. Eu acho isso interessante. Mas o que eu acho curioso é que tem muitos crentes defendendo partidos que eles pregam mais o partido do que Jesus. Tem uns que nunca ganharam uma alma, falam mais do partido do que do evangelho. Se falassem do evangelho de Jesus, o tanto que falam de ideologias e de partidos, eu acho que a gente já teria ganhado muito mais gente na cidade. E última coisa, que tem me preocupado. Eu não sei se você já caiu a ficha para você, mas essas eleições, elas são diferentes. Porque a batalha está além de partida. É uma coisa
no mundo espiritual. Está uma coisa muito, muito séria, muito sensível. Eu nunca vi tanta gente perder sua postura por causa de diversidade de opinião. Porque diverge com o irmão, critica o irmão, reclama o irmão, chama o irmão de crente falso, chama o irmão. É uma coisa assim do demônio mesmo. Eu não entendo, eu nunca vi isso assim. Nesses últimos anos que eu tenho estado presente, eu nunca percebi isso aqui no Brasil. Como ultimamente eu estou vendo gente julgando igreja, julgando o pastor, julgando os irmãos, julgando. Basta você colocar a foto de um candidato e um monte de crente falando uma bota do outro lado, um monte de crente. Assim, o que está acontecendo? Precisa ser ignorante? Precisa acusar? Precisa ofender alguém? Não faz sentido, as pessoas estão perdendo sua representatividade. Estão perdendo sua dignidade por causa de divergência de opinião. Desde quando a opinião do outro te afeta tanto assim? Sabe por quê? Porque isso está mais espiritual do que emocional. A batalha pelo Brasil está nos céus, não está nas urnas, não. A batalha pela nação está no mundo espiritual. É uma guerra grande. Até a igreja começou a se fragilizar. E essa é a intenção de Satanás. Porque se a igreja estiver frágil, como é que Deus opera na terra? Então vamos acabar com isso. Se você tem um irmão em Cristo que pensa diferente, irmão, glória a Deus, te amo do mesmo jeito, vem cá me dá um abraço. Daqui a pouco passa a eleição, ó. E aí fica aí ferido, chateado, arrependido porque escreveu o que não deveria, fez um comentário ridículo que não precisava. Todo mundo tem direito de botar o que quiser no Instagram, irmão. Deixa botar. O que você tem a ver com isso? Por que você está tão preocupado com a vida do outro? Cuide da sua. Tem muita coisa para consertar na sua vida. Amém ou não? Que absurdo. Pelo nível de comentário das pessoas, você entende o nível de revelação que ela tem de Deus. E a Bíblia diz, não julgueis, porque se você julgar, alguém vai julgar você. Tudo que você faz volta para você. Então, alguém postou lá o candidato, você não gostou? Irmão, ora por ela. Agora você postou, você tem liberdade, a conta é sua, você faz o que você quiser com sua conta. Você postou? Alguém fez um comentário para você? Não precisa entrar. Você está achando que te repreendo, está amarrado em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre você, seu endemoniado. Aí fica trocando mensagem, e vai o feed, vai aumentando. Para que isso? Ou você bloqueia a pessoa, ou você ignora, velho. Não fica nessa. Lembre-se da mensagem de semanas atrás, da guerra espiritual. A guerra tem que ficar no mundo celestial. Não traga a guerra para aqui para baixo. Deixa os anjos resolverem isso. Agora, a situação está muito, muito sensível e muito delicada. A mensagem de hoje é muito simples. De que reino você é? Você representa quem na cidade? Ah, mas eu também não concordo com fulano, com o que ele diz, com o que ele faz. Eu também não. Mas eu vou dizer uma coisa, ninguém é perfeito. Se você fosse candidato, muita gente não ia votar em você. Porque você também não é perfeito. Alô? Agora, nós só temos duas opções. Quem é que tem a defesa mais próxima à Constituição dos céus? É muito simples. Você tem a Bíblia ou não? É só ler a Bíblia. Eu estou falando algo para você de extrema importância para a sua alma. Vou dizer uma coisa, fica com a Bíblia. Ah, eu não concordo nem com um nem com o outro, vou votar nulo. Pelo amor de Deus, não faça isso. Você também tem uma cidadania brasileira. Exerça seu dever
de um cidadão, nem nulo nem branco. Você tem que se posicionar. Se posicione. Goste que alguém não goste, goste que não goste, não importa, mas se posicione. Mas eu vou dizer uma coisa: se você acredita nisso aqui, quem te salvou não foi partido político. E se você defende tanto um partido assim, então na hora de você ficar doente, peça oração ao partido. Na hora que ficar oprimido, peça ao partido para expulsar o demônio. E na hora que morrer, peça o partido para abrir a porta do céu para você entrar. Quem está ouvindo? Declare: meu partido é Jesus. Diga: meu partido é a Bíblia. Pronto, fica com a Bíblia. Acabou a história. Fica com a Bíblia. É isso aqui. E é o que a gente tem que pedir ao Senhor. Quem pode dizer: eu sou embaixador de Jesus Cristo em Salvador? Amém? Então vamos ficar, então vamos orar e agradecer a Deus. Amém. Recebe essa palavra ou não? Eu sei que no finalzinho ficou difícil de digerir, né? A gente tem uma mentalidade muito religiosa. A gente acha que a igreja não pode se meter nisso. Vai ler mais Bíblia. Se Deus não quisesse que a igreja fosse luz na política, nunca existiria um José do Egito, nunca existiria um Daniel na Babilônia, nunca existiria um Neemias na Síria. Nunca. Nunca existiria um Davi no reino de Israel. Nunca. Querido, Deus quer enviar pessoas da luz dele para serem luz em todos os lugares da sociedade. Política é só uma, tem várias outras áreas. Porque qual é a vontade de Deus? Ouçam, é que o céu possa descer e tocar a terra, e a terra ser transformada outra vez, e a nossa vida ser de paz e de harmonia. É o que Deus quer na terra. Então eu e você temos que fazer nosso dever. Quantos podem orar comigo? Levantando as mãos. Pai querido, nós estamos hoje na tua casa para dizer que sim, nós cremos, fazemos parte do reino dos céus. Sim, nós cremos, somos cidadãos dos céus. Sim, nós cremos, nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Somos representantes legais de Jesus na terra. Então, Senhor Deus, usa o teu povo na tua nação. Que o Brasil seja feliz, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ó Deus, remova de nós, liberta-nos da mentalidade religiosa. Nos liberte desses pensamentos ideológicos, Senhor Deus, que não nasceram do teu coração, mas por anos foram infiltrados em nossa mente. Senhor, purifica-nos, Senhor Deus. A tua palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Traz libertação na nossa mente, Senhor Deus, nos nossos pensamentos. Hoje eu oro que a tua palavra seja de fato, Senhor Deus, a nossa base de vida, a nossa regra de fé e de prática. Hoje eu oro que cada cidadão do céu que está aqui possa estar sujeito à Constituição Celestial, possa receber as tuas palavras como a palavra máxima, Senhor Deus. E que possamos, como embaixadores, defender os interesses do céu e manifestar as posições do céu em relação a esses assuntos. Pai, salve o Brasil, traz graça sobre a nação brasileira e liberta-nos de toda opressão maligna. Hoje clamamos em nome de Jesus. Usa os teus embaixadores, Senhor Deus. Use-os essa semana, para onde eles forem, eles possam levar a palavra do reino, igual Jesus, não religião, levar a palavra do reino, Senhor Deus, e vermos, ó Deus, essa terra transformada. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos
aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, ó Deus, do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Jesus. Seja o rei do Brasil. Glória ao teu nome. Pode aplaudir bem forte, Senhor Jesus. Que venha o reino dos céus à nação brasileira e Deus te use poderosamente. Quem pode dar um abraço ao seu irmão e dizer assim? Diga assim: nós não somos de uma religião. Diga assim: somos do reino de Deus. Diga assim: Deus te abençoe, embaixador. Deus te use na sua missão. Seja uma bênção, seja uma luz nessa cidade. Vai na ousadia do Senhor. Shalom, paz, paz e paz.